Havia uma flauta e 3 crianças, e elas estavam argumentando quem deveria ficar com a flauta. A primeira criança fala: eu deveria ficar com essa flauta, porque eu sei tocar lindamente. Argumento justo. A segunda falou: eu que deveria ficar com essa flauta, porque de todos vocês, somente eu não tenho condição de comprar uma. Argumento justo. A terceira disse: não, eu que deveria ficar com essa flauta, porque fui eu quem fez a flauta. Bom, argumento justo. E nós temos um grande impasse aqui. Quem deveria ficar com a flauta, já que todos têm argumentos justos, né? Como fazer a justiça sem ser injusto aqui? Né? Como você aplicar, dar uma solução, deixar todos contentes? Será que isso é possível, né? Quando a gente aplica a justiça? E a partir de que ponto de vista essa justiça, nesse caso aqui desse ponto, vai ser certa ou errada, boa ou ruim? Bem-vindo ao canal Papo Humano, e eu estou aqui com a minha parceira Alessandra Schinemann. Eu sou Alexandra Fogatti, seja muito bem-vindo no nosso canal, aproveita para se inscrever, né, se você ainda não é inscrito, e bora lá falar sobre esse assunto. Pois é, que dilema, né? Olha, 3 argumentos muito justos, e aí, qual que é a escolha, né? De que maneira que a gente vai escolher? E essa escolha vai ser justa, né? O argumento usado para a escolha é um argumento justo, né? Ou a lei, ou a regra, né? Quem que criou essa lei, quem que criou essa regra? Então, realmente, quando a gente se fala de justiça, a gente vai para um caminho ali muito... Se a gente for para a lei, né? E é por isso que precisa de lei, é por isso que ela é necessária, né, e ela deve existir. Ao longo do tempo, né, à medida em que a sociedade ela vai progredindo, ela vai avançando, a lei ela também evolui, né? Então você pode ver, né, em tempos antigos, né, não existia a lei do olho por olho, dente por dente, né? Então o que você fazia, né, de mal com um, você pagava na mesma moeda, né? Então se você furtasse, você tinha, né, a mão que é decepada, né, enfim, coisas desse tipo, né? E hoje em dia a gente vê uma lei mais bem estruturada, vamos dizer assim, para direcionar, né, a sociedade. Então, por exemplo, matar, a gente sabe que é errado, né? A gente sabe que está fora da lei, que é um crime. Então, se você mata, automaticamente você vai sofrer as consequências da lei, você vai ser preso. É justo? Sim, é justo. Né? Você acabou com a vida de alguém, cerceou a vida de alguém, você merece, né, ser preso e, né, é justo. Agora, imaginemos que você está na sua casa, alguém invade o seu lar, faz atrocidades terríveis, horríveis com você, com a sua família, e num ato de defesa, né, às vezes até sem querer, você acaba matando essa pessoa. É justo, não é? Pelos olhos da lei, você cometeu um crime e você deve pagar, né? Agora, pelos olhares da sociedade, da sua família, né? Do certo, do errado, enfim, né? Da defesa, do seu direito de defesa, né? Você agiu certo, você agiu errado. Então, realmente, isso tudo, né, depende muito do contexto, vai depender muito da situação, né? Então, a lei ou a justiça, uma justiça, que é o que a gente quer falar aqui, elas muitas vezes dependem do ponto de vista, né? Então, o que a gente quer agora é trazer para algo mais no seu dia a dia, né? E as pequenas injustiças ou justiças que nós cometemos no nosso dia a dia, né? Você está sendo justa, está sendo ético com você mesmo? Às vezes a gente é muito justo com o outro, às vezes a gente é muito comprometido com o outro, né? A gente marca reuniões ou marca encontros, a gente se compromete muito com o outro em fazer aquilo que o outro te solicitou, né? Então, ok, você está sendo muito justo, você está agindo conforme a expectativa do outro. Mas e se eu, às vezes, deixo de fazer algo para mim, em prol do outro? Né? Eu abro mão de alguma coisa. Eu estou sendo justa comigo mesma? Né? Eu estou sendo íntegra comigo mesma? Eu estou atendendo as minhas vontades, as minhas necessidades? Né? Então, essa questão de justiça, ela vai muito além, né? Ela é muito ampla e ela está muito baseada, às vezes, em valores, né? Ok, bom, mas e quando eu nem percebo as minhas ações, as minhas atitudes, e simplesmente deixo, né, de fazer coisas em prol do outro e não percebo o quanto eu estou me abandonando, né? Porque eu tenho essa questão de ser justo, de ser honesto, de ser comprometido, esses valores eles são muito fortes, né? E eu sigo eles à risca,
né? Mas e a que ponto, né, Chan? Então, é algo que a gente traz para pensar mesmo, né? Para a gente refletir, porque eu posso muitas vezes, ou ao contrário, né? Aí eu sou muito justa naquilo que eu penso, naquilo que eu quero, naquilo que eu gosto, mas eu não levo em consideração a opinião do outro, o contexto, né, dos outros. Eu faço só a minha vontade. Aí eu não estou sendo injusto com o outro, não estou sendo egóico, né? Pensando só no meu prazer, na minha vontade, nas minhas necessidades. Então, é algo que a gente pode pensar sempre desses dois lados, né, Shê? O que você acha? Eu penso assim, né, Lê? A gente vai sempre se basear no que é justo e no que é injusto, porque o ser humano ele é assim, né? A gente sempre precisa dessa dualidade. Uhum. Parece que se ancorar, né? O certo e o errado. A gente precisa um pouco dessas caixinhas, né? E na verdade eu acho que as leis elas nos dão essa base de verdade. Por isso até que a gente segue, né? Então, é certo matar? Não, é errado, você vai pagar, né? É certo roubar? Não, não é certo roubar. Então, você vai ser punido por isso. Então, certo e errado. Agora, quando a gente traz para o nosso dia a dia, para a nossa vida, né? Para a nossa particularidade, que nem você trouxe das pequenas coisas, esse olhar não tem ali totalmente uma regra. É a regra que você, a família ali, colocou para muitas coisas, né? Existe a regra moral e cívica, né, da sociedade, e aí vai existir as regras ao seu redor, né? As pequenas regras, onde você está no convívio, as regras da empresa. E aí é que tá, né? Você vai ser justo a partir do seu olhar. Você vai ser sempre justo, você sempre vai colocar nesta régua de certo e errado sobre o que você vivenciou, né? Sobre a sua história de vida que te traz até hoje, sobre as suas crenças, aquilo que você acredita e aquilo que você também não acredita que você valida, né? Então elas vão estar muito presentes nas suas decisões, mesmo que você não tenha a menor consciência disso. Né? E aí é que está a questão, porque quando você vai tomar esta decisão do justo e do injusto, está sobre os seus valores. Então, quais são os seus valores que te conduzem a ir para esse lugar do certo e do errado? Né? Por exemplo, se você falou de comprometimento, se eu tenho, né, o valor de comprometimento, me comprometo com o outro mais do que comigo mesmo. Então, sempre vai ser justo eu ajudar o outro. Sempre vai ser justo eu me dispor pelo outro, porque é um valor meu. E toda vez que eu estou neste valor, eu estou sendo justa com esse valor, eu posso estar sendo injusta comigo mesma. Porque falando sim sempre para o outro, eu estou dizendo não para mim em algum momento. Perfeito. Eu estou me ferindo algum valor meu que eu não estava percebendo, para me comprometer, para ser justa com o outro, mas eu estou indo contra mim mesma, eu não estou sendo totalmente verdadeira. E são questões que a gente faz que é muito difícil a gente perceber isso, porque nós também temos uma sociedade que vive para fora, né? Sempre olhando para fora, para fora, para fora, e nós temos uma grande dificuldade de olhar para dentro, né? Assumir, né, essa parte adulta nossa, né? E nos comprometer conosco. Então, eu posso ter um comprometimento primeiro comigo, né? E aí eu me baseio nesse justo e injusto, que para muitas pessoas é visto como um baita de um egoísmo, né? As pessoas que vivem nisso, pensam nela, né? E devolvem para fora, elas são vistas como egoísta. E aí, de novo, a gente vai na régua, né? Tudo nessa régua do bem e do mal, do bom e do justo, do certo e do incerto, porque a gente tem que sempre estar pensando no bem do todo, muitas vezes, não só no seu, porque daí é um egoísmo, mas você priorizar algo importante para você é justo com você, e talvez vai ser injusto com outro. Né? Podemos dar um exemplo bobo aqui. Eu tenho uma festa de fim de ano, né? Estamos caminhando para o fim de ano aqui. Tem uma festa de fim de ano. Eu gosto muito das pessoas, mas eu tenho duas festas no mesmo dia. Eu vou ter que escolher, entende? Então, eu vou sentir no meu coração qual é daquelas pessoas o lugar que eu melhor me encaixo, que eu me sinto mais feliz, ou que é mais importante para o meu contexto, e eu vou tomar uma decisão. Percebe que para aquela turma que eu não vou, para aquela festa que eu não vou, para eles vai ser injusto a minha não presença, eu não ir. Né? Poxa, você está abandonando a gente, está indo em outra festa, Eles vão reclamar de alguma maneira, mas você tem que tomar uma decisão a partir de você, porque senão você vai ficar totalmente em cima do muro. Aí você vai fazer o quê? O que muitas pessoas fazem. Eu dou uma passadinha aqui e dou uma passadinha ali.
e eu não aproveito nenhuma das duas. Nenhuma nem outra. Fica cansativo, né? Se torna cansativo, fica pesado, porque você não se posicionou, você não ouviu aquilo que realmente o seu coração estava querendo. Aí, para não ficar sendo falada, para não ficar triste, para não ficarem tristes com você, você se divide, você corre, pega trânsito, mal curte uma, mal curte a outra, para quê? Né? Para ser justa com o outro, não justa com você. Né? Então, tá meio assim nesse olhar, né, de como a gente quer ter vários braços. E, na verdade, a gente precisa olhar primeiro o que realmente nos faz aquecer o coração, o que vai ser melhor naquele momento, para você ser primeiramente justa consigo. E aí você caminha para os outros lados. E isso vai ter muito de valores, né, Lê? Porque conforme o valor que você tem, é o que você vai aplicar na sua vida. E crenças também, né, Che? Que nem, por exemplo, o ladrão roubou porque a família tinha muito, né? Então, aos olhos dele, ele tinha pouco, ele não tem nada. Então, é justo essa família ter tanto, né? E eu não tenho nada. E aos olhos da sociedade manter, né, os ricos e os pobres. Exato. Aí, aos olhos da família, poxa, eu trabalhei, né? Eu batalhei, eu conquistei aquilo ali, não foi algo que me foi dado, eu conquistei. Então, é justo alguém tirar isso de mim, né? Roubar isso de mim, me invadir meu espaço e tirar aquilo que eu suei, que eu trabalhei para ganhar, né? Para conquistar, na verdade, né? Não é ganhar, mas sim conquistar, né? Aí é justo eu pagar todos os impostos para a segurança e não ter segurança. Percebe que sempre você vai ter esse conflito, né? Não é justo isso acontecer comigo. Exato. E aí, por isso, a gente precisa da lei para a gente se cercear, né? Para a gente basear. Agora, essa questão e é importante a gente seguir, né? Senão fica. Se cada um começar a fazer justiça com as próprias mãos daquilo com que acha certo e errado, daquilo que acha justo e injusto, aí que realmente as coisas se perde totalmente. Aí vira bagunça, aí vira um total caos, né? Se cada um começar a fazer justiça conforme aquilo que pensa, né? Então, por isso é necessário essas regras, né? E por isso é importante a gente seguir, né? Falando como sociedade, falando como comunidade, né? Agora, falando como você, nas suas relações, né? Com as pessoas, né? Com o seu ambiente, né? Eu acho que é importante a gente sempre fazer essas reflexões do que eu quero, do que eu gosto, mas também pensar no outro, né? De que se aquilo de alguma forma vai prejudicar alguém. Se, né, a minha atitude, a minha decisão vai prejudicar alguém, então já não é mais justo. É ter empatia, né, Lê? Perfeito, exato. Então, e aí vem exatamente daquilo que você falou, de às vezes o que é justo é o bem de todos, né? É o que melhor, né? Vai ser bem para todos e não necessariamente para mim. Então, muitas vezes eu vou ter que realmente abrir mão, né? Vou ter que abrir mão de algumas coisas, porque em prol daquela família, em prol daquela comunidade, em prol daquele projeto, em prol daquele trabalho, eu não vou poder fazer a minha vontade porque para o bem de todos, é melhor que seja feito uma outra, né, voltando ali, né, na tua fábula inicial da flauta, das 3 crianças, né? Então, alguém vai ter que abrir mão, não é? Alguém vai ter que abrir mão em algum momento, porque os 3 argumentos são justos, né? Os 3 argumentos são válidos, só que se cada um quiser fazer a sua vontade, não vai acontecer, né? Ou então eu desisto de tocar flauta, né? Ou então eu cedo, né? Eu troco a minha vontade, ou a gente combina, né? De que cada um vai tocar de uma vez, né? Naquela vez, hoje, então vai ser você. Aí tudo bem, no próximo dia eu faço. E tá tudo bem, né? Então a gente tem que ser flexível também, ser maleável, né? Eu acho que quando a gente fala de justiça e injustiça, a gente tem que seguir a lei, né? Isso é essencial. E no nosso dia a dia a gente tem que pensar, né? Usar outros valores, né? Às vezes para tomar decisões, né? Não só o peso da lei. Às vezes você tem que ter um olhar fraterno, né? Você pensar no outro, né? Porém, se aquilo te fizer mal de algum jeito, então não faça, né? Se você não está fazendo de coração aberto, de coração, então não faça, porque aquilo de alguma forma vai te ferir. Então, são muitos viés, né, que a gente pode ter, né, o olhar para isso, mas é importante a gente estar consciente de tudo isso, né? Porque normalmente a gente vai repetindo histórias, vai repetindo padrões, vai repetindo comportamentos sem pensar muito, sem entender, né, o porquê que eu estou fazendo aquilo, não é? Quando a gente às vezes está com
com esse peso da justiça muito forte na gente, só que, né, a gente quer seguir ali aquilo a todo custo, mas a gente não percebe que a gente está se machucando, está se ferindo e está ferindo o outro. Porque, se você pensar, quando fala em justiça, ou é ou não é, nas leis, nas regras. Quando a gente traz isso para a vida, e eu conheço algumas pessoas que são assim, seguem a justiça que ela pôs como correta, certo? Então, se torna inflexível, como você disse, né? A flexibilidade é algo importante, porque pessoas que são ali justiceiras, é um valor dela a justiça, ela vai levar tudo a ferro e fogo. Ou é ou não é. As pessoas elas vão se tornando rígidas dentro do padrão moral que cerca as crenças dela, né? Ela não vai ter uma aceitação da diversidade. Percebe o quanto é importante essa ampliação dos nossos horizontes na questão da diversidade. Existem muitas pessoas de muitos valores, com muitas crenças, que pensam diferente sobre o mesmo assunto. A gente pode falar de política, né? Por exemplo, você traz política, grupo, como as pessoas pensam diferentes, argumentam diferentes sobre o mesmo assunto. Então, imagine tudo na nossa vida isso, né? Então, uma das questões de você ter, né, um valor justiça é olhar, né, para esse lugar de eu preciso me abrir mais, eu preciso ouvir as pessoas realmente ouvindo, não só escutando. O que vem junto com aquela frase, com aquela palavra, como será que ela está pensando? Porque essa é a empatia que nós estamos falando, né? Quando você está fechado no seu mundo, não dá para ter empatia, porque você se colocou como uma pessoa certa, correta. O que você pensa é o que é justo. Fechei, quadradinho, estou fechada. Né? E ter a empatia, aprender a escutar a opinião do outro, sem se ferir, porque daí o que acontece quando você está fechado nesse quadradinho é que aquilo que o outro falou difere. Dói, é absurdo. E aí você fica o quê? A gente encontra o quê? Intolerância. A gente encontra pessoas raivosas, defendendo o ponto de vista dela a ferro e fogo, né? Então, percebe como é importante entender em todos os sentidos que o que eu penso não é uma verdade absoluta. O que eu penso é sobre as minhas crenças, a minha vivência, o meu ponto de vista, mas pode ter um ponto de vista diferente e ser tão bom quanto o meu. Mas para isso, eu preciso liberar essa inflexibilidade, essa rigidez, para poder sentir uma outra forma. Né? Filho, por exemplo, ensina bastante a gente. Verdade. A quebrar essa nossa rigidez, né? Isso não é justo, mãe. E aí você tem que trazer argumentos, porque senão você fica ali totalmente impondo, né? Numa imposição que vai criar uma raiva. Isso, que vai criar uma revolta, né? E aí você está sendo justo com você, aplicando, ensinando, mas percebe que para o seu filho vai estar injusto, porque para ele não fez sentido, né? Ele pode falar mais ainda, que tem mais 3 filhos aí, né? Nessa questão desse justo e desse injusto, né? Vai dar para fazer se não tiver uma flexibilidade, uma conversa, né? Um mostrar de alguma maneira que faça emocionalmente ele integrar que aquilo talvez agora eu não estou sentindo, mas realmente faz sentido que isso é justo, né? É justo com o meu amiguinho, é justo com o meu irmão, é justo com a casa, que nem você falou, né? De trazer essa empatia, que é o caso da flauta, por exemplo, de ter essa empatia, né? Eu vejo assim, Xia, que a gente é como um diamante bruto, né? Que está sendo lapidado, né? E aí eu acredito assim que a gente precisa de uma direção. Mas aí qual que é a direção? É justamente o diamante mais polido, né? Porque a gente normalmente tem alguma referência, né? Então, a gente, à medida que a gente vai vivendo, vai experienciando, né? A gente vai, às vezes você fez uma coisa que não deu certo, né? Foi para um mau caminho, né? Aconteceu algo que não foi legal, aí você pensa, puxa, então isso não tá legal, isso não tá certo, então tem que mudar um pouco minha atitude, meu comportamento, enfim, tem que ir para outro caminho, né? Então, e normalmente a gente tem alguém para mostrar, para nos direcionar. Normalmente é aquele diamante mais em estado menos bruto, vamos dizer assim, porque estamos todos, né, nos lapidando, né, que dá o caminho, que dá a direção, porque ele já passou por muitas coisas, né, foi se lapidando, né, e aí ele está numa fase ou num momento em que pode servir como referência, como exemplo, né, e aí a gente pode seguir. Então, e a gente tem, né, felizmente, a gente tem grandes referências na humanidade, né, a gente tem pessoas que vieram nos mostrar, né, dentro de tudo isso, dentro desse certo, errado, desse justo e desse injusto, qual que é o caminho, né? Para onde que eu devo seguir?
E por isso a gente comentou, né? Justamente a gente falou muito sobre isso, do que é ético, né? Do que é bem ou mal para todos, porque enquanto eu estou só no meu estado egóico, olhando só para mim, né? Querendo fazer só as minhas vontades, né? Eu justamente estou agindo pelo ego, né? E quando a gente toma essa consciência de que somos essa grande humanidade, né, que todos fazemos parte dessa humanidade e tudo, né, tem, como eu posso dizer, que todos temos algo para contribuir com isso, né, e que enquanto se eu estou bem, mas o outro não está, né, eu de alguma forma vou sofrer com aquilo, vou sofrer com as consequências, enfim. Então, quanto mais a gente ampliar esse olhar, né, de que somos um, né, acho que mais essa questão do certo e errado, do justo e do injusto, ele vai se assentando, ele vai ficando mais confortável para nós, né? A gente vai entendendo e aquilo daí se torna natural para nós, né? Então, quanto mais essa visão ampla, né, a gente tiver sobre a humanidade, né, de cada um fazendo o seu papel, né, é que esse grande organismo, né, dá certo, né, funciona. E como eu disse, né, a gente teve grandes avatares, né, grandes pessoas que que a gente pode seguir, né, com bons exemplos, né, pessoas muito íntegras, né, e que a gente pode seguir, né, Xan? E aí, você trazendo isso, me vem, né, nós como terapeutas energético e espiritual, é isso, né? O que eu atraio? Por exemplo, um avatar, né? Um diamante polido, quando você está falando, um mentor, né? Ele tem o quê? Ele tem uma visão ampla de tudo, né? Ele tem a empatia nele. E ele já entende que as ações dele vão refletir nele mesmo. Uhum. Então, a minha ação vai refletir para fora, que vai fazer um movimento que vai voltar para mim. Então, quanto mais amor eu dou, mais amor eu recebo. Uhum. Né? O amor é a base, né? O amor é a base de tudo. Então, os avatares, eles têm o quê? Um grande amor, né? Um grande entendimento pela humanidade, em todos crescermos juntos. Então, vamos lá trazer para esse olhar energético, quando você está na sua ferida, né, da justiça ou injustiça, querendo brigar nessa rigidez, energeticamente você também está contido. E aí você vai atrair a mesma coisa, porque eu dou, eu recebo. Né? Então, Perfeito. se eu estou em injustiça, se eu estou vibrando, tudo parece que é injusto comigo, eu estou energeticamente mandando isso também para fora. Uhum. Então, eu vou atrair mais situações. Aí você fala assim, pô, mas então como é que eu vou sair disso? Eu vou sair dessa lei da atração quando eu internamente começo a mudar e ampliar os meus horizontes, que daí nós estamos falando, né? A diversidade, o quanto que eu posso mudar o meu formato, abrir, né, para ouvir, para ver diferente, para ter um novo pensamento. Então, eu vou ampliar. E aí, energeticamente, eu começo a atrair, né? Eu emano para fora um novo sentimento, uma nova sensação, que vai trazer de volta novas experiências. E aí, você vai elaborando dentro de você. Porque aqui a gente já elaborou, né? Essa questão da justiça e da injustiça. Porque eu também, em muitos momentos da minha vida, eu fui muito sério nisso. Isso não é justo, isso é muito injusto, né? E traz muita dor. Quando eu comecei a ampliar o meu horizonte, a me conhecer cada vez melhor, a entender mais, a se abrir, né, para mim e para fora também, nesse novo entendimento, começou essa dor a diminuir. Né? Então, energeticamente, eu parei de atrair, porque eu parei de emanar. Né? E aí eu comecei a atrair novas situações para que eu pudesse elaborar melhor. Que, hora sim, vai ter coisas justas, hora sim vai ter coisas injustas, tanto para a sociedade quanto para mim. Né? E que eu vou ter que fazer escolhas. As escolhas são sempre a partir de mim, né? A partir de você. Então, se eu estiver aqui bem organizada, bem elaborada, eu vou fazer a melhor escolha para aquele momento. Então, energeticamente, eu estou dando o meu melhor. E às vezes, né, Lê, as escolhas são muito difíceis. Colocar ali, de fato, um ponto e dar aquele ponto final, você sabe que o outro vai se sentir ferido, dolorido, né? Mas é justo. Você está fazendo aquilo com amor, com verdade. Você não está fazendo para ferir o outro. Você está fazendo porque é por você. Você está defendendo o seu posicionamento amorosamente, pensando em todas as consequências. Você não está indo por um impulso. Você não está indo pelo seu inconsciente, só indo. Você já está um passo atrás, né? Essa elaboração já está diferente. Então, você já dá um passo pensado, né? Um passo mais elaborado e com amor, que isso que é o legal, né? De quando a gente vai se conhecendo e vai entendendo mais energeticamente esse universo, que tudo que você faz vai e volta.
Então, cada vez mais você quer colocar amor naquilo que você faz, porque você Perfeito. quer receber amor, né? Perfeito, é isso mesmo. Eu acho que no final das contas é isso, assim, né? Porque se a gente for, senão a gente fica muito em dúvida, né? Então, quando você está em dúvida, o que é certo, o que é errado, o que é justo e injusto, seja o mais amoroso possível, que aí você vai para o caminho certo. Se está em dúvida, é amor. O caminho é o amor, né? E é isso que vai direcionar, né? Então, quanto mais amoroso você for por você, né, e pela humanidade, né, como eu estava falando ali, do Somos Todos Um, é o que o que vai dar certo, no final das contas, né? E claro que é difícil, não é fácil, né? Caminhar, né? É um caminhar, né? Prática. Hora você vai conseguir, hora você não vai, e tá tudo bem, porque estamos aqui todos no mesmo barco, justamente evoluindo, né? Vivendo, né? Lapidando esse diamante bruto que somos todos nós, né? Espero que esse vídeo tenha acrescentado um pouco para você, que tenha trazido aí alguma ideia, alguma elaboração diferente, né? Que é o que a gente sempre está desejando aqui, porque a gente faz com muito amor, né? A gente espera que isso também chegue até vocês. E, de novo, se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que possa aproveitar, possa também elaborar novas coisas. Se você quiser, deixa aí o seu comentário, né? O que tocou em você esse vídeo, o que você elaborou, ou até mesmo sugestões de vídeos que você gostaria aqui no nosso canal, tá bom? Muito obrigada a você, obrigada, Lê. Obrigada, tchau, tchau, até a próxima.